Esse texto que Paulo vai falar que não se envergonha do Evangelho, porque ele não se envergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus, para algum propósito. O propósito é a salvação. E essa salvação chegou até nós, né? Graças a esse sacrifício tão lindo de Jesus. E Paulo vai falar aos Romanos, e essa carta é muito preciosa, né? E nós temos muito que aprender nessa carta ainda. E eu estava meditando, né? Quinta-feira passada, pensei, né? Vamos passar para frente agora. Chega de falar do 16 e do 17. Mas estava meditando ontem um pouco e hoje mais um pouco sobre esse texto. E algo que salta aos olhos quando a gente vê no versículo 17 é que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Irmãos, a Bíblia vai chamar Deus de fiel e justo. Não é verdade? Deus é fiel e é justo. E na verdade a Bíblia também vai falar que todas as nossas ações de justiça são como um trapo de imundícia. É interessante, né, que a gente vai pensando em nós, ainda que piedoso no nosso pensamento, no nosso entendimento, mas quando a gente vai pensar em Deus, que é fiel, e que é justo, e que é puro, e que é santo, e que é limpo, e que conhece todas as coisas e conhece a nossa vida, você fica pensando, meu Deus. E a palavra de Deus vai falar de um juízo, de um julgamento, que vai comparecer diante do tribunal, tanto os vivos como os mortos. E nosso ser tão pequeno, a gente tem um anseio de morar no céu. Não é verdade? A gente quer morar no céu. E eu sempre pensei, desde criança, quando falava assim, ó, é o seguinte, vai ter um juízo, e você tem suas obras, e tudo que você praticou vai ser julgado lá. Isso não dá um desespero em você, em mim pelo menos, não é verdade? Já pensou assim, tudo que você pratica vai estar lá. É como se colocasse um telão aqui agora com tudo que nós já fizemos essa semana, ou pensamos essa semana. Quem ia ficar com vergonha aí? Levanta a mão. Né? Só de pensar nisso as pernas tremem. Agora você imagina que nós vamos estar diante de Deus. Aí um Deus que é fiel e justo. O que o justo faz? Ele pratica justiça. Então olha como que essa palavra nos faz a gente pensar. Deus é justo, e o justo pratica justiça. E um Deus justo, ele tem que praticar justiça. E Deus é justo e Deus é santo. Então a santidade de Deus não convive com o pecado. Então a gente quer ir para o céu, glória a Deus. Mas você pensa assim, quem aqui não é pecador? Todos nós somos pecadores. No céu não entra pecado. No céu só entra puro. No céu só entra justo. Aí por mais piedoso que a gente pense, eu peco. Amém. Glória a Deus. A gente peca. Não glória a Deus, né? Mas a gente peca. A gente sabe que a gente peca, mas a gente também faz muita coisa boa. Não é verdade? Quem faz coisa boa aí? Levanta a mão. O pecado em si, irmãos, é errar o alvo, não é verdade? É ir contrário à lei de Deus. É quando você erra o alvo. Paulo vai dizer lá no capítulo 7 que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Um homem que, quando ele vai falar lá em Filipenses, ele vai falar, quanto à lei e à justiça que há na lei, eu sou um homem irrepreensível. Mas quando ele se depara com o Evangelho, com a justiça e com a santidade de Deus, ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo.
E é interessante que Paulo vai cair a ficha com relação ao Evangelho quando ele chega no 10º mandamento. Porque todos os outros 9 eram com relação a alguma prática. Mas quando ele chega no 10º mandamento, o 10º mandamento é não cobiçarás. É algo de dentro. E quando a gente pensa num julgamento em que a gente vai estar diante de um tribunal, aí você pensa assim, eu vou estar diante do tribunal. Diante de um tribunal que é o seguinte, se eu peco, eu não entro no lugar onde eu preciso ou quero entrar. E o pecado, irmãos, está no nosso dia a dia. Se a gente pecar, se a gente não pecar por obras, eu não fiz mal para ninguém. Amém, você é uma pessoa boa, não fez mal para ninguém. Não pecou nisso aí. Mas aí a Bíblia vai dizer do pecado de omissão. Você sabe fazer o bem e não faz. Quem sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia vai dizer que comete pecado. Jesus vai falar lá na parábola em Mateus, não sei se é no 24 ou no 25, que teve fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestisse, estive doente e não me visitaste. Então, é o pecado da omissão. Tem o pecado praticado, tem o pecado da omissão, e tem o pecado do foro íntimo, que é o pecado da intenção e dos pensamentos e do nosso coração. Então você pense bem que a gente passa por esse crivo aí. No céu não entra pecado. Aí assim, alguém vai falar, não, eu não pratiquei mal contra ninguém, então eu não sou tão pecador. Aí vai falar assim, não, eu não omiti, eu ajudei as pessoas. Mas certo de que nós todos falhamos nesses quesitos, não é verdade? A gente às vezes pratica o mal, às vezes a gente é omisso com relação a fazer o bem. E se nós não caímos nesse, nós caímos no outro, que é do pensamento. Psicologia vai dizer que a gente tem pelo menos 10.000 pensamentos por dia. Então digamos que a gente não é tão falho com relação aos outros, a gente é uma pessoa boa, de bom coração, mas a gente tem 10.000 pensamentos por dia, tem dia que você tem mais. Nesses 10.000, se você pecar 3 vezes em pensamento, num mês, você pecou quantas vezes? 90 vezes. Num ano você pecou mais de 1.000. Com 38 anos que eu estou agora, eu já teria pecado 38.000 vezes. Isso jogando por baixo. Só com 3 pensamentos errados por dia. Então você está lá com 90.000, com 38.000 pecados, diante de um juiz, com um advogado de acusação que vai falar assim, 38.000 vezes você infringiu a lei. Você sai desse tribunal absolvido ou você vai ser condenado? E é interessante que nós temos por base 38.000 pecados. 38.000 pecados, estou diante do juiz. Mas não vou ser absolvido nesse julgamento. E o pior, no céu não entra quem tiver um pecado. Então, olha a dificuldade. Satanás pecou uma vez. O que aconteceu com ele? Foi expulso. E é interessante que Satanás estava lá e tinha um povo com ele, uns anjos com ele. A Bíblia não diz se esses anjos só estavam juntos, ou fizeram motim, mas caíram tudo junto. Não é verdade? Isso já é um paralelo para a gente cuidar com quem que a gente anda. Não é verdade? A gente precisa cuidar com quem anda. Porque os anjinhos lá, estavam lá virados tudo demônio, porque estavam perto de Satanás. Caíram junto. Assim como aquelas pessoas que estavam junto com Coré na rebelião contra Moisés. Estavam juntos. A terra abriu a boca e eles foram engolidos. Então a gente precisa cuidar com quem a gente anda. Mas chegando no ponto de que Deus é justo, e Deus pratica a justiça, e Ele não pode ir contra a sua natureza, lá em 1 Timóteo, vai dizer assim que Ele é fiel, né? Nosso Deus é fiel e não pode negar-se. Ele é fiel e justo, e não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. E a Bíblia vai dizer assim que o Evangelho, porque o Evangelho é revelado, do Evangelho é revelado a justiça de Deus.
Então Deus é justo. Deus tem que praticar a justiça. Porque uma pessoa que é justa, ela pratica a justiça. Por exemplo, uma pessoa foi condenada, foi julgada, e um juiz resolve do nada falar assim, não, esquece essa sentença aí, vou te tornar... Não, o juiz é para praticar a justiça. Ele não é para perdoar, ele é para praticar justiça. Mas daí, irmãos, a justiça é revelada no Evangelho por quê? Porque Deus, no seu infinito amor, tem a intenção de resolver o problema da humanidade. O nosso problema de não conseguir entrar no céu, por nossa própria conduta, por nossa própria vontade, por nosso próprio mérito, nós não conseguimos chegar no céu. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus. Nós não conseguimos servir a Deus. Nós não conseguimos amar a Deus. Nós não conseguimos demonstrar esse amor a Deus por nossas próprias forças. E a Bíblia vai dizer que essa justiça de Deus é uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Paulo vai dizer aos Efésios que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem, é um dom. Então nem a fé nós temos por nossa própria conta, nós recebemos de Deus. Então a justiça de Deus é revelada no Evangelho, por quê? Porque Deus é santo e Deus precisa praticar justiça. Deus não pode conviver com o pecado, então Deus teria que destruir a humanidade. 3:23 de Romanos vai dizer assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 6:23 de Romanos vai dizer assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Esse dom gratuito de Deus, ele fez com que acontecesse na nossa vida, derramando a sua ira. Por quê? Porque no versículo 18 vai dizer, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus é revelada. E essa ira precisava ser derramada. E a Bíblia vai dizer assim que Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo que ele precisaria vir. E é interessante quando a gente pensa em tempo, a gente vai lembrar que Deus deu um tempo para os povos na época do dilúvio. Deus deu um tempo para o povo, o Ferezeu, o Jebuseu, o Eveu, todos aqueles que moravam em Canaã, o cananeu, para eles se arrependerem, e esse período foi um período de 430 anos, até que se cumprisse a medida da iniquidade, o tempo da iniquidade. Aí sim Deus mandou Israel ir lá para guerrear contra o povo e tomar aquela terra. Então Deus pratica justiça, mas sempre ele dá um tempo para cumprir-se a medida da iniquidade. E na plenitude do tempo vem Jesus, porque Deus estava prestes a ter que derramar sua ira de alguma forma sobre a humanidade. Mas vem Jesus e recebe sobre si a ira de Deus. O que Jesus fez foi propiciação. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ele recebeu em seu corpo a ira de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Assim que se cumpre a justiça de Deus. Por isso que hoje, esse versículo que a Carol leu, nós temos livre acesso ao trono da graça, não por mérito, não com uma fé que nós, eu queria ter fé e eu tenho fé, e agora eu tenho fé, glória a Deus, eu tenho fé, eu sirvo a Deus e eu entro com confiança ao trono da graça. Não, eu sou salvo por meio da fé, mas isso não vem de mim, é um dom de Deus. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos livre acesso ao trono da graça. Nós só temos livre acesso porque Deus derramou a sua ira sobre Jesus, o seu Filho. Então, hoje nós não somos justos, nós somos justificados. E justificados nós temos acesso ao trono da graça. Justificados nós o amamos. Justificados nós o servimos. Justificados nós temos fé em Deus. Mas tudo porque partiu dele. Irmãos, não tem como se gloriar. Paulo vai dizer, se alguém se glorie, glorie-se na cruz de Cristo. Ele vai falar aos Gálatas, eu não tenho que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Por quê? Porque que glória temos nós? Pessoas que não conseguem passar um dia sem ter um pensamento pecaminoso.
Pessoas que às vezes passam por alguém que precisa de uma ajuda e consegue seguir viagem sem ajudar. Pessoas que às vezes praticam mal contra o outro. Pessoas que praticam mal contra si mesmo. Comendo, bebendo, fumando, fazendo tantas coisas que desagradam a Deus. Esse ser tão pequeno, irmãos, foi tão amado por Deus, que Deus praticou justiça, derramou a sua ira no seu Filho, para que nós tivéssemos de volta um relacionamento com Deus. Como é maravilhoso, irmãos, essa justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. E como nós precisamos valorizar o que Deus fez por nós. Como está escrito, o justo viverá pela fé, só pela fé. Fé de graça, graça de fé. Pensa numa fé que nós ganhamos de Deus. Pensa que nós não tínhamos, que nem o religioso vai dizer assim, não, eu tenho muita fé. Não é verdade? Tem gente que fala, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé. É verdade? Da onde essa fé? Eu simplesmente tenho, nem sabe de onde veio. Nós entendemos, a fé vem de Deus, foi Deus que nos deu. Claro que nós precisamos crescer em fé, e é possível crescer em fé, porque Pedro vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e de fé em fé, Paulo vai dizer também. Então há um crescimento, mas o princípio, a semente vem de... E esse crescimento só é possível na presença, de Deus e sendo alimentado por Ele. Portanto, agora parece que vira. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, a ira de Deus é revelada. A ira de Deus é revelada contra toda impiedade. Tem uma versão que vai dizer impiedade, e a outra palavra é... Alguém tem uma versão diferente no versículo 18? E injustiça. Acho que é a revista e atualizada. Impiedade e... Meu Deus do céu, esqueci a palavra agora. Só tem a mesma aí? Impiedade e injustiça. Irmãos, impiedade, da onde vem a impiedade? De alguém que não é piedoso. E a piedade vem do quê? Da religião. Não é verdade? A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, a ausência de piedade. Gente que conhece, entende, mas não vive. Injustiça dos homens. A ira de Deus também vem sobre a injustiça, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. É interessante que Deus manifestou. E
impiedade vem da ausência da piedade e a injustiça vem da imoralidade. Perversão, essa é a palavra. Revista atualizada. Perversão, impiedade e perversão. A ausência de piedade vai gerar pessoas pervertidas. A impiedade é a ausência de relacionamento com Deus. Essa ausência de relacionamento com Deus faz com que as pessoas se pervertam, sejam pervertidas. Pessoas que não têm temor a Deus. E quando a gente lê isso aqui, Paulo está dando um relato do povo romano. Mas isso é tão atual e serve para nós tanto hoje, porque é uma descrição das pessoas desse tempo, não é verdade? Pessoas que têm toda a revelação de Deus, porque Deus se manifestou na natureza, Deus se manifestou na criação, Deus se manifesta nos seres humanos, na sabedoria que Ele deu para o homem. Deus se manifesta em tantas coisas, mas o homem perverteu isso. Então a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça, porque o homem se tornou perverso. Ele conhece a Deus, mas não o considera. É interessante nós pensarmos que a perversidade humana está atrelada à ausência do temor a Deus. Você pode ver que a história de Sodoma e Gomorra não se fala em um Deus, não se fala em alguém, não se fala em adoração. O povo no tempo de Noé também, todos eles viviam como se Deus não existisse. E é interessante que nesse tempo, irmãos, quando se fala em alguém que não acredita em Deus, em ateu, um olha para o outro e fala assim: não, você é ateu? Então esse cara é inteligente, não é verdade? É sinônimo de inteligência. No tempo que se chama hoje, um rapaz um dia falou para mim assim: eu sou ateu. Eu falei: ateu você? Sim, eu sou ateu. Eu falei: não, mas geralmente ateu é pessoa inteligente, um burro que nem você vai ser ateu? Um ignorante, você não sabe nem o significado da palavra ateu, rapaz. O que é Deus para você? Não sei o que. O que é religião? Eu não sei. Eu falei: então, homem, o que você sabe da vida para dizer que é ateu? Nasceu ontem e já está falando que não acredita em Deus? Daí ele falou: não é que eu sou ateu, é que eu não acredito na religião como vocês. Bom, então, beleza. Então, assim, nesse tempo as pessoas acham bonito dizer que é ateu, mas uma pessoa que não acredita em Deus, ela não tem um limite, não é verdade? Uma nação que não acredita em Deus, ela não tem limite, ela não tem um padrão, e a perversidade toma conta, ou a idolatria toma conta, que é o que está acontecendo em Roma. Paulo está dizendo aqui. Então eles perverteram o quê? As suas vidas, e daí eles transformaram o quê? Um homem num ídolo. Quando não era um homem, era um animal, quadrúpede, um réptil. Pensa bem no descaminho, na decadência humana em Roma e no tempo que se chama hoje. As pessoas estão largando um Deus poderoso, Criador, que se revela na criação, e que se revelou na cruz, e que se revela em amor, e que se revela na comunhão, por um Deus que eles mesmos criam, alguém que é menor do que eles. Irmãos, um ídolo é menor do que aquele que o criou. Então você troca Deus, que é Criador, que é maior do que todas as coisas, maior do que nós, para adorar alguém menor que você mesmo cria. Então, a perversão, a impiedade gera idolatria. Idolatria vai gerando decadência numa sociedade. Cidade de Céu Azul é uma cidade idólatra ou não é? É difícil você conquistar alguém para Jesus? É ou não é? E o quanto que você ouve de traição, de safadeza nessa cidade? Idolatria, irmãos, é sinônimo de perversão. Então, o que a gente precisa entender? É que só o Evangelho pode dar jeito nisso. Paulo não está aqui descrevendo a sociedade do seu tempo à toa, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, mas a ira de Deus está revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque eles suprimem a verdade pela injustiça. O que é a verdade?
Deus é um Deus criador. Deus é um Deus justo. Aí eles criam seus próprios deuses, de mentira, que não fazem nada. E outra coisa, se tornam pessoas impuras. Olha o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Como que a ira de Deus se revela? É interessante, irmãos, porque assim, Deus derramou sua ira no tempo do dilúvio, Deus derramou sua ira sobre Sodoma e Gomorra, mas hoje, até aconteceu um fato esses dias que o Papa estava no lugar e daí caiu um raio lá e destruiu um monumento lá na frente, lá, e alguém falou, é a ira de Deus. A ira de Deus. Mas se a gente for pensar assim, tem muita gente que já precisaria ter sido destruída antes, não é verdade? É ou não é? Você consegue lembrar na sua cabeça 3, 4 pessoas. Se a ira de Deus se acende contra a impiedade nesse sentido, Hitler deveria ter sido fulminado antes dele fazer tudo que ele fez, não é, irmão Alessandro? Deveria ter sido morto, muito antes. Se você for pensar em governos que mataram muitas pessoas por roubar o dinheiro público, essas pessoas, a ira de Deus tinha que ser derramada sobre elas também, muito antes delas fazer e praticar tudo isso. Mas a ira de Deus, irmãos, é uma entrega da própria pessoa ao seu descaminho. Deus os entregou à impureza, Deus os entregou às suas paixões, Deus os entregou. A ira de Deus, irmãos, hoje, no momento, agora, não é, vou queimar a cabeça do pastor James. Não. Se o pastor James está vivendo impiedade e perversidão, Deus o entrega, Deus deixa ele à sua própria mercê, à sua própria sorte. Só um exemplo, tá, irmãos? Ele vai viver a vida e ele se destrói. Agora, o julgamento e a ira de Deus vai ser derramada no dia que nós formos julgados. Se nós seguirmos aquilo que Cristo espera de nós, e como eu disse, nós não somos santos, nós somos justificados e somos santificados, nós precisamos sempre andar debaixo da verdade do Evangelho. Assim nós vamos chegar naquele dia e nós vamos ter quem? Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e nós vamos ir para o céu, limpos, puros, purificados. Mas agora, se a gente vive a vida como se Deus não existisse, nós somos entregues. E uma geração entregue aos seus desejos, irmãos, é uma geração que caminha a passos largos para o inferno. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Então, uma geração homossexual, uma geração cheia de lésbica, é uma geração que vive sem Deus, como se Deus não existisse. E é interessante nós pensarmos porque que eles têm noção do que o que fazem é errado. Porque Deus é Deus. E o que eles fazem é contrário à natureza. O natural é o quê? Homem se relacionar com a mulher. Isso é natural. Isso é natureza. Mas eles foram entregues e agora eles estão num relacionamento antinatural. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Pensa bem, Paulo está falando de uma sociedade, de um império romano, que teve alguns imperadores. E dentre todos esses imperadores, segundo os historiadores, só um deles não era gay. Os historiadores dizem que só um dos imperadores romanos não era gay, que era o tal de Cláudio, mas era casado com uma prostituta. Então, pensa na decadência. Se a liderança está desse jeito, a nação, os liderados,
vão de mal a pior. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, eles foram entregues. E Paulo está falando isso nessa carta, que ele tem desejo de ir lá o quê? Pregar o Evangelho. Apesar desse povo ter a revelação de Deus, de quem Deus é, da sua glória, do seu poder, eles não conhecem o poder do Evangelho. Mas é interessante também nós notarmos que essas pessoas sabem o que é errado, porque eles conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. E a tendência de uma pessoa, irmãos, que parte para o lado dessa decadência homoafetiva, homossexual, é a primeira coisa, a negação da existência de Deus. Deus não existe. Deus não existe. Porque é mais fácil eu dizer que Ele não existe, porque daí eu não me sinto julgado. É mais fácil eu dizer que Ele não existe, porque eu não me sinto acusado. Então, nós precisamos entender isso, e que isso é a decadência total da humanidade, e isso vem por causa de não glorificar a Deus como Deus, não reconhecer. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Olha o que acontece também com os homens: tornaram cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É interessante que Paulo está falando da justiça de Deus, fala da ira de Deus e fala do comportamento humano. E aí que precisa vir um estalo na nossa mente, de que é o seguinte: a justiça de Deus, nós somos pecadores, mas nós precisamos procurar a cada dia nos afastar do pecado. Apesar de perdoados, nós precisamos largar o pecado. Apesar de justificados, nós precisamos passar pelo processo da santificação. E quando a gente lê esse texto todo aqui, toda essa lista de maldade humana, a gente também pensa que essa maldade humana tem entrado dentro da igreja, de pessoas que servem a Deus, de que pregam a palavra, de que diz ser servo de Deus, mas que está vivendo na prática homossexual, de que está vivendo na prática do adultério, de que está vivendo na prática do engano, de que é homicida, de que tem rivalidade, de que vive de engano, de milícia, de inveja, de maldade, de ganância e depravação, e acham meios para praticar a injustiça, acham desculpa para praticar o mal. No tempo de hoje, irmãos, tem gente que não consegue viver o Evangelho da maneira que precisa ser vivido, e daí eles vão lá e montam uma nova teologia e saem aí inventando coisas. Não é verdade? Você vê cantoras aí que estavam apavorando, tinha um monte de seguidor, do nada, de um dia para o outro, parecia um anjo, de repente virou um demônio. E pregando e falando bonito. Sua própria teologia, do seu próprio entendimento, inventando para poder o quê? Praticar o mal. Então nós precisamos vigiar, porque o tempo vai se afunilando, o tempo vai passando. Paulo vai dizer assim: agora nós estamos mais perto daquele dia do que quando nós aceitamos a fé. E a tendência humana é que conforme o tempo passa, a gente se acostuma com as coisas. Não é verdade? Olha como é interessante. Pandemia começou, que apavoro. Passou 6 meses. As pessoas já estavam acostumadas. Não é verdade? A guerra da Rússia e Ucrânia começou. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar desse jeito. Faz quanto tempo que tem a guerra? Já passou de um ano. A gente já se acostumou. Agora esse dia começou a guerra de Israel. Meu Deus do céu, tinha gente já que estava profetizando o fim para esses dias mesmo. Não ia mais 15 dias, Jesus voltava e ia resolver o problema. Agora, quem que fala da guerra de Israel?
Todo mundo se acostumou. A gente acostuma. E esse acostumar, irmãos, a gente não pode se acostumar com o pecado. A gente não pode acostumar com a frieza, com a mornidão espiritual. A gente não pode acostumar com o erro. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Sem amor pela família. A gente está vendo tanta gente que não ama os seus. Esses dias eu recebi uma notícia de que uma mãe abandonou seus 2 filhos, 2 filhas, se eu não me engano, e foi embora com o outro. Largou aí as 2 filhas, arrumou um homem e foi embora. E já tem Facebook novo, e já tem foto com o novo casamento, e as filhas estão aí jogadas. Sem amor pela família, implacáveis, impiedosos, perversos. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Aprovar a prática do mal, irmãos, é tão mal quanto a prática. Coloque-se de pé. Uma geração que não reconhece a Deus e não glorifica a Deus. É uma geração entregue às paixões. E se inflamam entre si. Pensa, irmãos, que é algo nojento e que é antinatural. Homem com homem, mulher com mulher. É contrário à natureza e contrário ao desejo de Deus e à vontade de Deus. Mas Paulo vai dizer assim, não só continuam a praticá-los, mas aprovam, concordam com aqueles que praticam. Nós precisamos vigiar como igreja do Senhor, como família. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tua graça, por teu grande amor. Obrigado porque tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado pela tua justiça revelada na cruz do Calvário, que nos tornou salvos. Nos deu acesso, Senhor, ao trono da graça. Nós estamos diante desse trono nesta noite, agradecidos a Ti por tua grandeza, por tua fidelidade, por teu amor, do qual o Senhor tem nos amado, nos atraído, cuidado de nós. Eu te louvo, Pai. Eu te amo, Jesus. Nós precisamos de Ti e clamamos por tua graça e por tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.